Nesse vídeo eu vou te contar a história de um casal que descobriu que devia 305 mil reais. E eu vou contar para vocês o que eles fizeram para sair das dívidas. Essa história está no site da UOL, no site de economia, e eu vou ler ela para vocês. Brian e Emily. O casal deixou que suas dívidas virassem uma bola de neve. Em 2012, Brian e Emily somaram suas dívidas e descobriram que deviam 305 mil reais. Para começar a pagar tudo, eles usaram um método conhecido como Snowball. Esse método ele é conhecido como você pagar as dívidas de menor valor e indo para as de maior valor. A vantagem desse método é que, como você vai pagar as dívidas mais baratas, você se impulsiona pelas suas emoções. Conseguir pagar uma dívida, isso te impulsiona emocionalmente para pagar as próximas. Porém, esse método não necessariamente dá certo para todas as dívidas e eu vou explicar para vocês aqui. Fizemos uma planilha das nossas dívidas e listamos da menor para maior, explica a Emily. Começamos com o menor e fomos pagando. 2 anos após a primeira dívida paga, o casal fez o último pagamento da última dívida na véspera do Natal de 2014. Se você se encontra numa situação de superendividamento e não tem nem ideia por onde começar, eu vou explicar nesse vídeo 5 coisas que vão te ajudar a começar a organizar a sua vida financeira. Essa situação pode ser extremamente desafiadora e estressante, afetando não somente a sua situação financeira, a sua vida financeira, mas também a sua saúde mental. Algumas medidas precisam ser tomadas e eu vou explicar nesse vídeo 5 coisas. E a primeira, é mais importante, é entender o que a legislação diz a respeito das suas dívidas. Segunda coisa, fazer uma avaliação da situação, da sua real situação. Terceira coisa que vamos aprender aqui é entender as características das suas dívidas. A quarta é a organização financeira, de forma mais efetiva do que você já ouviu falar. E a quinta, e mais importante, é a sua mudança de mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, nada do que eu vou ensinar aqui vai ajudar. Antes da gente começar a falar, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo, já dá o seu like, já ativa o sininho para você receber as notificações quando eu enviar vídeos, porque toda semana eu envio um vídeo completo aqui. E já me segue em todas as redes sociais. A primeira coisa é entender o que a legislação diz a respeito das suas dívidas. Você deve ter ouvido falar muitas pessoas falando para vocês que você vai ficar com o nome restrito para sempre porque você deixou de pagar essa dívida. Se você usar essa estratégia de parar de pagar a sua dívida para tentar resolver de forma judicial, nunca mais o banco vai te dar crédito. Você também deve ter ouvido falar que o banco ele pode ir na sua casa, pegar o seu sofá, pegar a sua televisão, você vai estar assistindo a novela das 8 lá, o juiz vai entrar na sua casa e falar: Dona Maria, levanta do sofá aí que nós vamos levar o seu sofá, a sua televisão, o seu rack, a sua mesa, a sua geladeira. Você também já deve ter ouvido falar sobre isso. E você deve também ter ouvido falar que o juiz ele pode penhorar até a sua casa, o seu carro, a sua CNH, a sua poupança, o seu salário, dentre outras coisas. E eu vou te falar aqui que tudo isso que eu falei, o banco simplesmente não pode fazer. É isso mesmo. O banco, ele não pode penhorar o seu salário, ele não pode penhorar a sua casa, ele não pode penhorar o seu carro. O banco, na verdade, ele não pode fazer nada. Quem pode fazer é o juiz, por meio de uma ação judicial. E essa ação judicial, normalmente, ela leva um certo tempo. Em média, no Brasil, uma ação judicial acontece por causa de dívidas em 6 anos. Os meus alunos, eles têm 98% de chance de nunca receber uma ação judicial. Então, com relação a penhoras de bens, fique tranquilo. Se você fizer tudo que eu venho ensinando aqui nas redes sociais, isso pode não acontecer com você. Mas eu ouvi dizer que o banco nunca mais vai me dar crédito. Eu acho que isso é muito bom para você. Porque quanto mais as pessoas pegam créditos, menos elas contribuem para a economia do país. Mas esse assunto
não é o tema desse vídeo. Vamos falar disso em outro momento. Acontece que o banco ele não pode te fazer isso. No Brasil não existe restrição vitalícia. Então, você sim vai poder voltar a pegar créditos, vai poder sim ter um bom relacionamento com o banco após pagar as suas dívidas. Apesar de que eu acho que vocês não deveriam mais precisar desse relacionamento com o banco. Mas fique tranquilo, tudo que você escuta são ditos populares de pessoas que não entendem da legislação. O novo Código Civil ele é bem claro, não existe restrição vitalícia. O Código do Consumidor também. Se o banco te negar crédito, se você estiver com o nome limpo e tendo condições de pagar, ele está infringindo o Código do Consumidor. E não sei se vocês sabem, mas o nosso Código do Consumidor é um dos melhores do mundo. Então, antes de você tentar renegociar a sua dívida, entenda direitinho o que a legislação fala sobre a sua dívida. O segundo ensinamento é fazer uma avaliação da sua real situação. Coloca no papel todas as suas dívidas. Dívida de financiamento, dívida de cartão de crédito, dívida de empréstimo, dívida de cheque especial, dívida de loja. Coloca no papel todos os valores que você tem de dívidas. E o terceiro ensinamento é entender as características de todas essas dívidas que você colocou no papel. O que é entender as características das dívidas? As pessoas acham que entender as características das dívidas é essa dívida é cartão de crédito do banco X. Essa dívida é empréstimo do banco Y. Não, isso não é entender as características das dívidas. Entender as características das dívidas é saber exatamente o que está escrito no contrato de cada dívida. É isso mesmo. E para você fazer isso, você vai ter que ligar lá no banco, vai ter que ligar lá na loja, vai ter que ligar na central de relacionamento do seu credor e pedir a segunda via do contrato. Lembre-se, eles são obrigados a te fornecer a segunda via do contrato, não importa quantas vezes vocês peçam. Vocês ligam, vocês pedem e eles são obrigados a te dar segundo o Código do Consumidor. Você vai pegar o contrato dessa sua dívida e você vai ler exatamente tudo que está escrito no contrato. Lá no contrato vai estar escrito assim: você deixou o seu bem como garantia. Se você não pagar, nós vamos penhorar o seu bem como garantia. Porque você deixou esse bem como garantia. Nesse caso, essa dívida ela precisa ser paga. Ela precisa ser a mais importante. Percebe que essa história que nós lemos aqui no site da UOL, ela não é tão completa assim. Pois é, e eu estou explicando para você de uma forma mais completa. Se você pagar a mais barata, só que a mais cara é uma dívida que você deixou algum bem como garantia, você vai se lascar. Não é assim que funciona. Esse método ele não dá certo com todas as dívidas. Se você tiver uma dívida onde tem um fiador, por exemplo, também não pode deixar de pagar. Você tem que renegociar essa dívida que seja a primeira de todas as outras. Por quê? Porque existe um fiador e esse fiador ele vai receber um processo e o processo não é judicial, é diretamente no cartório. Então, o que acontece? Pode haver uma penhora de bem muito mais fácil. Consegue entender que dependendo da dívida, não é simplesmente pagar a mais barata e se impulsionar emocionalmente. Vamos supor que você paga a mais barata, se impulsione emocionalmente, na semana seguinte você está recebendo uma penhora desse bem que você deixou como garantia. Ou, por exemplo, se você deve uma dívida lá de condomínio, a dívida de condomínio vai penhorar o seu imóvel. E de forma muito fácil, é isso mesmo. Então essas dívidas, elas precisam ser negociadas primeiro. E para você saber qual é a característica da dívida, você precisa ter o contrato de todas essas dívidas. A terceira coisa a fazer é a organização financeira. Você nunca pode negociar uma dívida, você nunca pode deixar de pagar uma dívida sem antes fazer uma organização financeira. E uma organização financeira todo mundo já sabe fazer. O problema não é a organização financeira. O problema são as emoções. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar que você deve gastar menos do que ganha. Mas por que a gente não faz? Essa é o melhor método de organização financeira. Gastar menos do que ganha.
Mas por que nós não conseguimos? Não é por falta de organização, não é por falta de conhecimento, não é por falta de educação financeira, é por falta de controle emocional. Você pode ter a melhor planilha do mundo, ela não vai entrar no shopping com você, ela não vai entrar no site da Shopee e falar assim, não pode comprar, ela não vai fazer isso. O que controla as suas finanças são as suas emoções, que são incontroláveis. É isso mesmo. Essa é uma das minhas especialidades. Eu sou especialista em economia comportamental. Eu entendo as características das pessoas, os traços de personalidade das pessoas e sei por que ela fica gastando dinheiro à toa. Ou por que ela fica nesse ciclo da corrida dos ratos, onde ela corre, corre e nunca chega a lugar nenhum. Tudo é uma explicação das nossas emoções. Então, organização financeira não tem segredo. É você fazer uma planilha de gastos e de ganhos. E se você estiver gastando igual ou mais do que ganha, você precisa fazer cortes drásticos na sua vida financeira. A quinta coisa que você precisa fazer para sair dessa situação de dívidas é mudar a forma de pensar. É isso mesmo. Vocês precisam entender que a mente ela chega primeiro do que a carteira. Não tem como você mudar primeiro a carteira antes de mudar a mentalidade. Albert Einstein, ele já dizia uma frase que ficou muito famosa. Não tem como resolver um problema com a mesma mentalidade que criou esse problema. É isso mesmo. E uma das pessoas que mais falou sobre mudança de mentalidade é uma pessoa que você conhece muito bem, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o cara que mais falou sobre mudar a forma de pensar. Por exemplo, quando João Batista fala, arrependei-vos, pois o reino está próximo. A palavra arrepender, que depois Jesus falou várias vezes, ela não era tipo, volta o cão arrependido, com as orelhas tão fartas, com o osso ruído e com o rabo entre as patas. Não é esse tipo de arrependimento. A palavra arrepender, naquela época, significava mude a forma de pensar, pois o reino está próximo. Então, se você não mudar a forma de pensar que você tem com relação à finança, com relação a dinheiro, você vai sempre cair nesse ciclo dos ratos, onde você corre, corre e não chega a lugar nenhum. Sabe quando você vai na academia e fica lá na esteira correndo, correndo, correndo e não chega a lugar nenhum? A sua vida financeira vai continuar dessa forma se você não mudar a forma de pensar. E para isso que eu estou aqui. A minha especialidade é neurociência e física da consciência. E economia comportamental, ou seja, eu entendo as emoções das pessoas e do porquê que elas tomam as decisões erradas que tomam, que 90% das vezes é inconsciente. Então, se você está vivendo nessa corrida dos ratos, tenta fazer, se esforça o máximo que você pode para sair da situação e nunca vê uma solução, sempre está voltando para as mesmas situações de dívida, comenta aqui nesse vídeo, me manda uma mensagem, já me segue nesse canal aqui, porque aqui você vai aprender muitas coisas com relação a isso.